Começa agora na Guarabira FM. Sam de Corpo e Alma, com Rafael Sam. Chegamos para mais um episódio Sam de Corpo e Alma. Espero que você esteja gostando do nosso programa e gostaria também de receber o seu feedback, o seu retorno. Se você está gostando, anote aí o WhatsApp do Rafael Sam para você sugerir o seu tema, a sua história, como você se identifica, até se quiser mandar um áudio, mandar um texto ou sugerir algumas observações, sugestões, críticas. Você fique à vontade, é importante ter esse retorno do nosso ouvinte, do nosso internauta, já que também estamos nas plataformas digitais. Esse programa foi pensado para ser interativo. Se você ainda não salvou aí no seu WhatsApp o nosso WhatsApp aqui do Rafael Sam para falar sobre esse programa especificamente, só sobre esse programa, anote aí, vai DJ, solta a forma de participação do nosso WhatsApp. Envie sua mensagem de texto ou de áudio para o WhatsApp do Rafael Sam. 991101960. Todos os dias uma temática que você também pode participar. Você pode fazer a nossa pauta também. É o caso da Adriana Felisberto, do município de Mulungu, que sugeriu um tema que ela tem dúvida, até porque ela passa por uma situação semelhante, que é de ansiedade. Existe a ansiedade normal, existe a ansiedade doentia, patológica, não é? Todo mundo sofre disso. Eu estou ansioso por uma questão ou outra, já estou doente. Então, isso é tema do programa de hoje. Até porque todos nós temos ansiedade, sofremos com ansiedade, né? Mas a saúde mental como um todo, ela é muito subjetiva. As pessoas às vezes procuram apalpar, constatar concretamente. Só que os construtos da psicologia, da saúde mental, eles são invisíveis, né? Nós sentimos, sim, temos sintomas, temos sinais, mas eles estão na área dos nossos pensamentos, emoções que resultam em comportamentos. Então, muitas vezes, as pessoas procuram verificar situações sobre as quais elas não têm o conhecimento científico técnico adequado para julgar. A questão da ansiedade, por exemplo, é uma questão que deve sim estar na pauta de todos nós. Todos somos ansiosos em momentos, até porque a ansiedade é uma proteção, um alerta que vem da área do medo. Nosso cérebro, ele é acionado quando nós estamos em situação de vulnerabilidade e temos um determinado medo e o corpo fica em alerta. A ansiedade, ela é alerta para nós. Se não fosse, nós não estaríamos tomando determinadas precauções para determinadas situações. Então, por que a gente fica ansioso quando vai fazer a prova? É o corpo dizendo que a gente tem um grande compromisso ali, então a gente precisa ficar minimamente atento. A gente fica ansioso quando a gente vai tirar a habilitação, porque o corpo está dizendo, o cérebro está dizendo, o organismo, que nós precisamos ficar atentos quanto àquela prova que vai exigir de nós um certo grau de atenção. Mas quando aquilo é a doença, né? Quando esses eventos, eles vão ficando sequenciados e vai atrapalhando o seu funcionamento. Por exemplo, ficar ansioso para tirar a habilitação é uma coisa. Ficar ansioso ao ponto de perder a prova, de evitar a prova, de começar a suar, de passar mal, de ter uma crise, e essa crise se repete na prova do Enem, essa crise se repete no dia do casamento, essa crise se repete quando você está no volante dirigindo no trânsito, essa crise se repete quando você vai entrar num ambiente, essa crise se repete quando você vai dar uma resposta, quando você precisa fazer uma ligação, ou quando vai chegar alguém, ou vai chegar um evento, ou vai fazer a feira, enfim. Essas crises estão se repetindo, taquicardia, ficando sudorese, né? Que é quando você fica suado, sem ter o mínimo de calor. Quando essas coisas começam a se repetir, aí sim é sinal de alerta e na frequência que o especialista vai analisar e outras variantes que nós vamos começar a ver que há um prejuízo na funcionalidade da pessoa. Então, isso tudo já é patológico. Patológico quer dizer doença, né? Transtorno, que é o termo correto para a gente usar no campo da saúde mental, né? A gente fala de transtorno. Então,
Sobre isso, nós vamos ouvir um trecho da grande psiquiatra que faz um grande sucesso no Brasil inteiro, a doutora Ana Beatriz, que numa entrevista, em linhas gerais, passa várias informações sobre esse quadro de ansiedade e também a saúde mental da gente, né? Porque nós sabemos que todos nós devemos cuidar. Quando esses sinais chegam, nós precisamos ficar alerta. Então, uma psiquiatra, acredito que estamos em boas mãos, pode nos ajudar na melhor reflexão sobre saúde mental, especificamente sobre a temática da ansiedade. Doutora Ana Beatriz, em entrevista, debateu esse assunto. Então, o que significa ansiedade excessiva? São os transtornos de ansiedade. Porque ansiedade, gente, todo mundo tem e tem que ter. Porque se a gente não tiver ansiedade, a gente não se move na vida, né? É necessário ter ansiedade. Agora, a gente não pode ter excesso, porque ela nos paralisa ou nos adoece. Quando ela nos adoece, a gente tem os transtornos de ansiedade, que são os mais comuns: transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, que as pessoas já ouviram falar muito, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa passa ou por uma situação de sequestro, ou por uma calamidade, ou por uma tragédia. A gente tem o TOC, que também é um transtorno de ansiedade. Então tem um espectro da ansiedade adoecida. Quando alguém chega assim, você é ansioso, não está dizendo nada. Todo mundo tem que ter ansiedade. Só quem não tem ansiedade é psicopata. Então, assim, uma pessoa que não sente medo, uma pessoa que não tem ansiedade, eu fico até preocupada. Porque a coisa mais humana é a ansiedade, que é o sistema de defesa da gente. Agora, a ansiedade, não existe depressão sem uma ansiedade prolongada e prévia. Então, a própria transtorno de ansiedade, o próprio adoecimento da ansiedade, leva em média 1 ano e meio, 2, para uma pessoa, por exemplo, abrir um transtorno do pânico, tá? A gente sempre tem que fazer a linha do tempo, que é, por exemplo, eu não quero saber quando a pessoa chega adoecida, eu quero saber como é que foram os últimos 2, 3 anos daquela pessoa. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu levei 5 anos para adoecer. Ok, tem gente que estica a marcha, tem gente que suporta mais, mas a média do ser humano para adoecer de excesso de estresse que antecede o adoecimento é 1 ano e meio, 2. Passar disso, você sempre vai adoecer. Que pode ser por excesso de ansiedade, como pode ser as doenças autoimunes. Lúpus, colite ulcerativa, síndrome de Crohn, a mesma tiroidite de Hashimoto, que muitas mulheres têm. Nada mais é, gente, do que um estresse prolongado, uma ansiedade prolongada, que fez um nó no teu sistema imunológico. O que é a tiroidite de Hashimoto? Os teus anticorpos passaram a atacar a sua tireoide. E quando você vai ver a história dessas mulheres, tem ali 2, 3 anos anteriores da gente dando muito mais do que precisa e o que deve. Então são sempre aquelas pessoas mais arrimo de família, que querem resolver tudo, que querem ajudar todo mundo, que querem ser a melhor funcionária. Tudo tem um preço. Então eu costumo dizer que se a gente não controla a ansiedade, o excesso da ansiedade, a própria ansiedade pode parar a gente. Geralmente para pelo pânico. Porque quem tem pânico paralisa. Mas se não parar, vamos supor que a pessoa fala, não, mas eu vou continuar, porque os ansiosos são muito produtivos. São extremamente produtivos. Então o que ele faz? Ele vai. Se ele não para no pânico, ele para na depressão. O burnout nada mais é do que uma depressão que vem do trabalho. Se você, no livro Mentes Depressivas, eu falo exatamente isso. É aquela depressão que você teve um estresse prolongado, você teve um desgaste prolongado de 1 ano e meio, 2 pelo menos, dentro do teu ambiente de trabalho. Tá bem conectado isso. E a doutora me disse uma frase que ela explica bastante coisa do que nós estamos falando. Ansiedade é excesso de futuro, estresse, excesso de presente e depressão é excesso de passado. Isso mesmo. Essa frase, Ana, ela costuma marcar muito as pessoas porque nós estamos vivendo um contexto em que há muita competitividade, há muita pressa. Então nós estamos pensando muito no futuro, mas com medo deste futuro. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença, mais um pouquinho, da ansiedade boa, que nos move, que nos permite criatividade, e da ansiedade patológica. Mais um pouquinho. Vamos lá. Primeiro vamos distinguir medo e ansiedade. Ótimo. Por quê? São primas irmãs. É uma moeda, duas faces da mesma moeda. Medo, gente, é quando eu, por exemplo, tô aqui e aí de repente começa um tumulto, aparece uma pessoa aqui armada.
todos nós vamos ter uma reação imediata. O coração vai disparar, os músculos vão tensionar, vai faltar ar, a boca vai ressecar. Isso é uma reação de que você tem que tomar uma atitude. Você não pensa para ter uma reação. O seu cérebro pensa por você. Porque isso é uma coisa que o cérebro tem de forma primitiva e que fez a gente chegar aqui hoje. Por quê? A gente precisava sobreviver. E para sobreviver a gente tem que ter um mecanismo muito bem construído de defesa. Só que tem que esse cérebro às vezes exagera nisso. Ele começa a ver coisas onde não existe. O medo é uma reação absolutamente normal perante algo que eu sei que é ameaçador. A ansiedade é a mesma reação, mas não existe esse perigo palpável. Sou eu que crio. É um medo subjetivo. Por exemplo, quando eu tenho medo do meu chefe, pro cérebro, esse medo é quase assim, ele vai me matar. E é muito difícil um chefe pegar e matar um funcionário. Mas o teu cérebro interpreta aquilo como uma ameaça de vida e morte. Por isso que, quando a gente fala medo, eu sei do que eu tenho medo. Agora, quando eu falo ansiedade, é um medo subjetivo. E a gente tem que entender isso, porque se eu não entendo que eu estou tendo aquela reação e não está acontecendo nada, eu não me toco de começar. O que é esse nada? Mesmo que seja subjetivo, é uma ameaça para mim. Entendeu? Então, essa é a diferença. Agora, qual é a diferença da ansiedade normal e patológica? A patológica, eu adoeço. O que é adoecer? Eu deixo de fazer coisas que eu fazia. Eu perco o prazer de fazer coisas que eu fazia. Eu passo a ter limitações. Limitações de ir e vir, como é o caso do pânico. Eu passo a ter essas descargas de adrenalina e noradrenalina do nada. Eu tô de férias. Tudo é uma ameaça. Tudo é uma ameaça. É como se o cérebro entrasse num pane, num curto-circuito, e que ele passa a reagir ao mínimo estímulo, como se aquilo fosse um vida ou morte. Então você está sempre em estado de alerta. Você está ouvindo Sam de Corpo e Alma. E aí, você gostou? Foi interessante? Quer ter mais informações sobre esse tema? Gostou agora do que você ouviu? Outros temas assim a gente continua na sequência, por isso, sempre a cada episódio, muitas informações. Então fique ligado, a gente volta sempre trabalhando, nos esforçando para vivermos sã de corpo e alma. Sam de Corpo e Alma. Comece o dia sã de corpo e alma, olhando o ser humano nas dimensões bio, psicossocial e espiritual, de segunda a sexta, 15 para 6 da manhã, com Rafael Sam.